deputadas presentes, deputado presente, eu não tenho dúvida da importância dos alunos da Escola Tim Lopes ocuparem as galerias da Assembleia Legislativa, de ser um ato político, inclusive. Acho que a Escola Tim Lopes, com seus alunos, a maioria vindos ali do Complexo de Favelas do Alemão, CPX Alemão, também tem a responsabilidade de discutir política. E discutir política é fazer o que vocês estão fazendo, chegar dentro de uma casa legislativa e poder olhar os projetos que aqui estão sendo votados. Eu fico muito feliz, meu pai é cria do Complexo do Alemão, ali da Nova Brasília, e eu, enquanto cria da Favela da Maré, sei da importância da educação, sei da importância e da viabilidade que a gente pode ter dentro de uma sala de aula quando a gente pensa na educação para a liberdade, inclusive liberdade das consciências e da formação política de sujeitos. Então, isso passou por mim, inclusive, dentro da escola CIEP César Perneta. Eu estudei em Brizolão, dentro da Favela da Maré, fiz mestrado, doutorado na UFRJ e fiz pós-doutorado na UF, ou seja, a educação, ela liberta, ela também chega num espaço onde a gente precisa aqui discutir políticas públicas que garanta para esses alunos e para esses professores dentro de sala de aula condições de dar aula e condições de que essas crianças não sejam vitimadas no caminho da escola e assassinadas por uma lógica perversa de Estado. Por exemplo, quando a gente tem Maria Eduarda assassinada dentro da escola, no complexo lá de Acari, que foi assassinada dentro de um CIEP, quando fazia educação física. A gente também teve Marcos Vinícius, a caminho da escola, assassinado no Complexo da Maré. E por que não falar de Ágata? Ágata Félix, uma criança também estudante da rede municipal de ensino, que foi assassinada no Complexo do Alemão. Inclusive, aqui a gente tem uma lei chamada Lei Ágata Félix, que garante prioridade de investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes. E aí, lembrar que hoje, os familiares de vítimas da violência do Estado, os pais do Tiago, de 13 anos, que foi morto na Cidade de Deus, e também os familiares do Tiago, que foi morto na Cidade de Deus, e os familiares da Eloá, a criança que foi morta no Morro do Dendê. E hoje, 5 dias depois do assassinato de Eloá, é que a perícia está sendo feita. Olha que loucura. A gente falou lá, acabei de falar aqui, que tem uma lei no Estado do Rio de Janeiro que obriga a prioridade de investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes. Como assim, no caso Eloá, uma criança assassinada no Morro do Dendê, 5 dias depois vai acontecer a primeira perícia? Isso é a vergonha da política pública de segurança do Estado do Rio de Janeiro, que coloca como alvo as nossas crianças, os nossos jovens de favela e periferia, a maioria de jovens negros. Ou seja, quando pensamos em políticas públicas que superem as desigualdades sociais, a gente precisa pensar que essas crianças deveriam estar na escola, que essas crianças deveriam ter alimentação adequada, que deveriam ter professores que garantam aí a sua subsistência educacional. A gente tem um abismo educacional colocado pela falta de professores, pela falta de consciência e sensibilidade do governador do Estado, que não quer pagar o piso do magistério. Ou seja, a gente tem várias situações que impactam a educação dos jovens e crianças e adolescentes do nosso Estado. E eu não tenho dúvida que a segurança pública é uma dessas questões. Então, eu quero aqui deixar a minha solidariedade a todos aqueles familiares de vítimas do Estado que tiveram na porta do governador hoje, pedindo por justiça, pedindo por sensibilidade desse governador que aposta na lógica do confronto, na lógica da morte. Não é possível, a gente hoje saiu, senhor presidente, uma pesquisa importante, porque no Rio de Janeiro a gente teve, no primeiro semestre, 10 assassinatos por dia. Isso, e quando a gente compara ao Brasil, tivemos 110 assassinatos por dia no Brasil inteiro. E isso demonstrou uma redução de 3,4% dos assassinatos no Brasil. Só que no Rio de Janeiro, com 10 assassinatos por dia, a gente tem aí uma alta de mais de 17%
dos assassinatos no nosso Estado. E isso não é à toa, isso é por uma lógica de segurança pública que não prevê a possibilidade de saber que segurança pública é assegurar o direito à vida, assegurar os direitos humanos, assegurar o seu direito de ir e vir e não ser o próximo assassinado. É disso que se trata. Então, é muito importante que a gente possa construir e consolidar política pública de segurança como um direito, e não com a lógica perversa do confronto, da guerra, que mata as nossas crianças e adolescentes todos os dias dentro das favelas e periferias. Então, quero aqui deixar minha solidariedade a essas famílias que foram gritar por justiça na porta do governador no dia de hoje, mas não só isso, lembrar que política pública se faz com inteligência e informação. E aí, senhor presidente, outro elemento que eu queria trazer hoje foi sobre a CPI do reconhecimento fotográfico que tivemos hoje, uma oitiva com a especialista Lilian Stein. A Lilian trouxe ali todo um aspecto com relação à psicologia do testemunho. O que é isso? É quando há um reconhecimento fotográfico de um suspeito, esse reconhecimento passa também por processos psíquicos das pessoas que vão fazer esse reconhecimento. É óbvio que ela está extremamente vulnerabilizada diante da violência que ela passou, a depender de qual foi essa violência, essa pessoa sequer tem condições de fazer a cariação nas delegacias de polícia, mas o fato é, senhor presidente, que a gente tem um álbum de fotografias organizados dentro das delegacias de polícia que a gente não sabe de onde que vieram essas fotos. Então, coloca fotos de suspeitos, retiradas, inclusive, das redes sociais, supostos suspeitos. Então, hoje a oitiva na CPI que eu presido nessa casa com relação ao reconhecimento fotográfico que tem prendido jovens, pretos, pobres, todos os dias, equivocadamente, no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro hoje é recordista nacionalmente de prisões equivocadas por causa de reconhecimento em álbuns de fotografia, ou seja, o reconhecimento fotográfico, ele guarda consigo algo que é muito importante, que é uma lástima no nosso país, que é o racismo. Então, só se reconhece preto, só se reconhece pobre, só se reconhece aqueles que estão na favela da periferia tentando sobreviver. Então, isso é essencial. Então, hoje, a nossa oitiva pôde contar com essa especialista, que trouxe também a necessidade de investimento. E aí é onde eu vou bater de novo na mesma tecla. Prioridade de um governo é investimento em determinadas áreas. Se não há investimento e orçamento para a área de inteligência e informação, você vai ter uma polícia que só mata. Mata como possibilidade de ter sucesso. E isso é um escândalo. Por exemplo, a gente tem cerca de 13 bilhões de investimento orçamentário hoje no estado do Rio de Janeiro para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. Não chega a 1% desse recurso o investimento em inteligência e informação. Ou seja, não se quer achar os culpados, não se quer fazer com que culpados, por exemplo, no assassinato do Tiago, no assassinato da Eloá, no assassinato da Agatha Félix, do Marcos Vinícius, não se quer descobrir quem é que apertou o gatilho. Isso é uma aposta do governo numa lógica de morte, numa lógica genocida. Então, se não mata na ponta do fuzil, deixa morrer sem qualquer dignidade. E aí, um outro tema, e aí foi importante hoje a CPI, que nós realizamos mais uma das oitivas e vamos, como encaminhamento, chegar na 54DP, que fica na Baixada Fluminense, que é, inclusive, uma das delegacias que mais apreendeu de maneira equivocada pessoas pelo reconhecimento fotográfico. E também iremos a CADEPOL, que é a Academia de Polícia, onde há a qualificação desses policiais. Porque o que a gente quer é que se respeite a dignidade humana, é que as pessoas não sejam, se não for morta na ponta do fuzil, vai ser presa equivocadamente, dentro de cadeia, que é máquina de moer gente. Não é possível que a gente ache isso natural. Não à toa, cerca de 80% dos presídios hoje são ocupados por pessoas pretas, pobres, que sequer
tiveram a oportunidade de estar de frente para o juiz. 40% desses presos são presos provisórios. Isso é um escândalo, isso é um escândalo. Aí vão dizer, mas o Brasil é um país da impunidade. É mentira. Temos a terceira população carcerária do mundo. São mais de 50 mil presos. Isso é um escândalo. São mais de 50 mil presos só no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro. Então, isso é um escândalo. Ou a gente entende que precisamos, não é só reformular esse sistema, é dizer que está errado, que outras práticas devem ser consolidadas a partir de políticas públicas que garantam a dignidade humana, que garantam os direitos humanos. É isso que a gente precisa. E um outro elemento que eu não poderia deixar de dizer aqui, eu, como cria da favela da Maré, não posso achar razoável que o governador do estado mure a favela, ponha um muro na linha vermelha com suposta, e aí a ironia, né? É por causa que vai ser um muro acústico, para não ouvir os ruídos dos carros da linha vermelha. Ora, se esse governador não está preocupado com um tiro de fuzil que é dado todo dia dentro da favela, vai se preocupar com o ruído de morador dentro da favela? Isso é um escárnio. É um escárnio. Então, o governador hoje tenta, de novo, murar a favela da Maré com um muro com 3 centímetros de espessura. Sabe qual é o nome disso? Apartheid carioca. Sabe qual é o nome disso? Racismo. Apartheid racial. Dentro de um estado que mata 10 pessoas por dia, porque não tem política pública de segurança que garanta a dignidade humana. E aí, o apartheid carioca, racial e social que o governador do estado quer fazer hoje, murando a favela da Maré, é uma continuação daquilo que o Eduardo Paes fez lá atrás. É importante dizer que, em 2009, a gente estava lá na Maré falando contra o Muro da Vergonha, porque, de novo, junto com a Lanza, à época, o prefeito, o então prefeito Eduardo Paes, que hoje ainda se mantém no poder, porque, afinal de contas, esses caras adoram se manter, adora se manter no poder. Adora, está tentando a reeleição agora, de novo, são as mesmas caras ocupando o poder no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. É preciso que a gente mude, não só essas caras, mas a prioridade política. Então, o Eduardo Paes, lá atrás, na época do PAN, e aí os movimentos sociais apelidaram, naquele momento, porque eram os Jogos Pan-Americanos, de 3 P's, PAC, PAU e PAN. E aí, lembrando que a galera do Complexo do Alemão está aqui, teve uma chacina naquele ano, no Complexo do Alemão, com cerca de 30 pessoas assassinadas. Conclua, senhora deputada. Pois não, senhor presidente. Com cerca de 30 pessoas assassinadas, com os policiais saindo fumando charuto, dizendo que aquela chacina, aquela carnificina, era o sucesso daquela operação de 3 PACs, de 3 P's, PAC, PAU e PAN. Então, todo momento de grande repercussão, seja de jogos internacionais, seja em que o Rio de Janeiro está visibilizado por essas situações, vêm essas ideias maravilhosas e geniais desses governantes. Então, 2009 foi Eduardo Paes, murando a Maré com o que ele chamou de muros acústicos. Agora vem o Cláudio Castro, né, numa revisitação, num verniz, quase até, dizendo que vai murar a Maré de novo. Ou seja, apartheid social, racial, que demonstra toda ojeriza que o governador tem a pobre, tem a preto, tem aqueles que vivem na favela e da periferia. E eu não posso deixar aqui, antes de finalizar, senhor presidente, de dizer, quando o governador quis pedir voto lá no Complexo do Alemão, né, não fez nenhuma operação policial, pelo contrário, jogou lá futebol no campo do Sargento. O governador também gosta de cantar, cantou na birosquinha lá da esquina. Então, o governador fez festa dentro da favela para conseguir voto da favela. Mas agora o que ele entrega para a favela? Muro, tiro e indignidade humana.
É isso que representa um governador que aposta na lógica da morte, da necropolítica. Então, se não mata no fuzil, na ponta do fuzil, deixa morrer sem saneamento básico, sem saúde, sem acesso à comida, sem acesso à dignidade humana. Então, eu estou aqui, senhor presidente, para dizer o quanto que a política pública de segurança é nefasta, é racista e coloca um alvo dentro das favelas e periferias. E para terminar agora, de verdade, senhor presidente, eu quero aqui me solidarizar com os familiares da querida Léia Garcia. Léia Garcia, de 90 anos, uma atriz, uma mulher premiada com 4 quiquitos, que é a maior premiação do Festival de Gramado. Ela, infelizmente, nos deixou essa semana, no dia 15, e nós a homenageamos aqui na Assembleia Legislativa com o Prêmio Dandara. Foi um dia muito bonito, de reconhecimento das atrizes negras, de mulheres que construíram o cinema, o teatro, e Léia Garcia, que mora aqui no meu coração, ela foi uma das atrizes do teatro experimental do negro no Brasil. Então, trazendo toda uma estética e uma ética também política com a nossa ancestralidade em África. Então, Léia Garcia nos deixa, mas deixa também um legado de muita responsabilidade com a cultura, com a arte, de superação também do racismo. Então, fica aqui meu abraço ao Marcelo, filho de Léia Garcia, toda a família de Léia, todos os amigos, e nós aqui que amamos Léia, que reconhecemos Léia. Então, a Assembleia Legislativa fez o seu papel em dar esse prêmio Dandara para Léia Garcia. A gente fica aqui com a saudade, mas com a certeza que Léia Garcia continua morando no nosso coração. Então, Léia Garcia, presente. Obrigada, presidente.